A transcomunicação instrumental, TCI, é hoje amplamente divulgada. Em sua opinião, quais as contribuições que ela pode oferecer às pessoas? Aos que procuram a TCI em prol do amor, ela, com certeza, trará a paz interior, mérito dado pelos nossos amigos do lado de lá. Corre-se o risco de a TCI ser uma pesquisa que se desvincule do espiritismo, ou ela está bem consolidada com o fundamento doutrinário da comunicação entre encarnados e desencarnados? Desde que iniciei minhas pesquisas em TCI, no ano de 2000, observei as comunicações e as citações espíritas, ou seja, os comunicantes referiam-se com características da doutrina espírita. Acredito seriamente nestas pesquisas e sei que elas devem ser adotadas por almas do bem. Não se corre o risco dessa desvinculação, pois é uma pesquisa que pode transitar em meios acadêmicos também, devido à sua particularidade, que é a utilização de instrumentos, rádios, telefone, gravadores, televisão, etc., para validar a pesquisa, podendo ser aferida, registrada, medida. Há segmentos dentro do movimento espírita que acham desnecessário o aspecto religioso que a doutrina espírita apresenta. Como pesquisadora, a senhora entende que o espiritismo deve ser apenas ciência e filosofia, e que a TCI se enquadra neste caso? Acredito no espiritismo praticado com o espírito livre, ou seja, o que de graça vem de graça é doado e somos livres pensantes. Sendo assim, não necessitamos de um altar, de uma imagem e sim de fé. Vejo o espiritismo desta forma. Kardec mesmo era inovador e não dogmático. A TCI segue exatamente o mesmo formato, e pode ser praticada, pesquisada e explorada desta forma, ou seja, livre. Em geral, o que os comunicantes desencarnados dizem ao encarnado por meio da transcomunicação instrumental? Se for relatar aqui todas as palavras, frases e ensinamentos, teríamos que ter um bom espaço, mas posso resumir a resposta, dizendo-a da forma mais humilde a que me proponho. A TCI me ensinou a escutar, me mostrou que existe vida após a morte, me auxiliou em momentos conturbados de minha vida e na vida de pessoas que me procuraram para serem ajudadas. As palavras de quem está do lado de lá são de amor e outras são de desabafo. Existem mensagens completas ou são apenas frases soltas? Devido ao tempo que tenho de pesquisa, ouço frases completas e também palavras, dependendo da sessão, do momento e do questionamento de ocasião. Geralmente o iniciante percebe palavras, que com o passar do tempo crescem e podemos perceber frases completas. Gosto de deixar claro que TCI é assunto sério, não é para curiosos e sim para espíritos encarnados que queiram interagir com os espíritos desencarnados, e geralmente são nossos queridos antepassados que buscamos inicialmente. Há casos em que parentes e amigos desencarnados comunicaram-se com os encarnados de forma a não deixar dúvidas quanto à identidade deles? Sim, eu mesma já tive inúmeras vivências com amigos e parentes próximos. Para mim, são incontestáveis devido às particularidades ditas. Para aquele que deseja iniciar-se nessa pesquisa, quais os primeiros passos? O primeiro passo é conhecer a TCI. Existem inúmeras bibliografias disponíveis de pesquisadores sérios, tanto nacionais quanto internacionais. Cito aqui duas obras de minha preferência, uma é de Clóvis Nunes, Transcomunicação Instrumental, Comunicações Tecnológicas com o Mundo dos Mortos, e a outra é de Hildegard Schaffer, Ponte entre o Aqui e o Além, Teoria e Prática da Transcomunicação. O importante é estar ciente de que, para pesquisar a TCI, temos que ter seriedade, dedicação e persistência, norteados sempre por espíritos do bem e em evolução, sejam eles encarnados ou desencarnados. Há um grupo formado de pesquisadores que se dispõe a dar palestras e cursos? Como encontrá-lo? Existem muitos grupos formados no Brasil, mas poucos são os que divulgam seus resultados, o que acho um erro. Particularmente, sempre me disponho, caso haja alguém interessado em iniciar esta pesquisa, a ajudar nesta iniciação. Uma de minhas teorias práticas seria o aproveitamento de um evento para um workshop ou mesmo uma oficina a fim de iniciar os interessados. Quem sabe em breve estaremos neste patamar, não é?
Qual é hoje a amplitude da TCI no âmbito nacional e internacional? Tenho algum conhecimento de grupos formados no Nordeste, no Norte e no Distrito Federal. Internacionalmente existem muitos outros, mas pouco divulgados no Brasil. Dentro da história da TCI, o que a senhora destacaria de real importância? A divulgação dessas comunicações feita por Friedrich Jurgenson, um dos nomes mais conhecidos da TCI e que divulgou esse fenômeno ao grande público, mas o pioneiro mesmo foi um brasileiro sediado no Rio de Janeiro chamado Oscar de Argonel. Dentro desta história, o que mais me toca é podermos ouvir a voz, mesmo não sendo de nossos queridos familiares que já partiram, mas de um espírito que se comunica e com isso prova que sobrevivemos à morte do corpo físico e que somos muito mais que um corpo. O viés da comunicação é estreito e podemos alcançá-lo. Imagine quantos pais, filhos, esposos e esposas se beneficiam da TCI e quantos corações podem ser acalentados com esta comunicação de voz e imagem que a TCI pode nos proporcionar. Acredita que as casas espíritas deveriam abrir espaços para as pesquisas com a transcomunicação instrumental? Sem sombra de dúvidas. Teríamos assim um vasto campo a explorar e a complementar dentro do espiritismo. A TCI veio para aprimorar, sem ter que substituir os médiuns, muito pelo contrário. O que ouço frequentemente é que nós, espíritos encarnados, somos importante ferramenta para a obtenção deste fenômeno, e quem fala isso são nossos amigos desencarnados, dos quais ouço com frequência a seguinte frase: precisamos de você. A senhora sente dificuldades em encontrar pessoas interessadas neste assunto? Interessadas e curiosas são muitas, mas persistentes são pouquíssimas e é aí que mora a diferença. Como crê que a espiritualidade superior lida com estas pesquisas? Acredito que muitíssimo bem, pois ela está aí, disponível, porque creio que a TCI é mais um canal de comunicação, só isso. Percebo que está havendo constante aprimoramento do lado de lá e que do lado de cá temos que nos empenhar muito mais, para que possamos facilitar essa comunicação. Não é uma tarefa fácil, por isso, a persistência é imprescindível na pesquisa. Em todas as comunicações existem os problemas relacionados a embustes ou leviandades, amplamente estudados por Kardec. Conhece casos em que espíritos brincalhões estejam atuando neste processo, enganando pesquisadores? Sim, conheço e são muitos. Comigo mesmo já aconteceu, porém nós é que facilitamos ou dificultamos esta oportunidade. Para se blindar um canal de comunicação temos que estar vigilantes, bem intencionados e focados no bem, no amor e na paz. A TCI, em sua opinião, será uma das ferramentas difundidas e aplicadas no futuro pelo movimento espírita? Se bem divulgada e pesquisada, sim, se não, poderá cair no descrédito. Quais os principais pesquisadores da atualidade, brasileiros ou não? Aos meus olhos e entendimento citarei: Professor Clóvis Nunes, Bahia; Anabela Cardoso, Espanha; Marcelo Batti, Itália. Além das gravações de vozes, o que mais a TCI tem pesquisado com demonstrada valia? As imagens em vídeos e as fotos, que podem ser vistas tanto em sites disponíveis e de credibilidade como em literaturas anteriormente citadas. O que a fez interessar por este assunto, e qual a sua posição atual como espírita e pesquisadora? Sempre tive muito interesse por tudo o que se refere à sobrevivência de nossa consciência, desde fenômenos psíquicos até fenômenos físicos. Explorei muito a teosofia e, com isso, o espiritismo, entre outros. Tenho uma profunda simpatia pelo espiritismo, sua doutrina e prática. A TCI me veio em momento de muita dor, quando perdi meu único filho na época, e foi ele que me fez persistir para buscar, estudar, praticar e pesquisar a TCI. Por ora, a minha prática e o meu foco são a comunicação através do rádio e, em especial, das vozes. Suas palavras finais. Não vejo a transcomunicação instrumental, TCI, distante dos centros espíritas, mas vejo essa pesquisa ocupando os núcleos acadêmicos. O Núcleo Interdisciplinar de Estudos Transdisciplinares sobre Espiritualidade, NIET,
da Reitoria de Extensão da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criado no ano de 2000, constitui-se em um espaço onde a reflexão é sobre a espiritualidade. Acompanhei sua fundação e neste ano de 2012 estou tentando retornar a ele, na qualidade de pesquisadora em TCI, caso meus projetos sejam aceitos. A persistência é o meu conforto, pois estarei sempre buscando o aprimoramento, o melhoramento e os bons resultados para beneficiar o homem, nem que seja um homem apenas, porque, se acalentarmos um só coração sofredor, teremos nossos esforços multiplicados.